Oi, gente, tudo bem? Hoje nós vamos finalizar as nossas revisões. Hoje a revisão é de matemática, tudo bem? Então vamos iniciar a nossa revisão. No final do vídeo eu quero conversar mais um pouquinho com vocês, tudo bem? Então vamos lá! Vamos iniciar então a nossa revisão de matemática. Na disciplina de matemática, nós aprendemos o jogo Nunca 10 no ábaco. Notem a representação deste material. Temos os pinos e as argolas. O uso do ábaco como suporte nas operações. Exemplo. Então, aqui nós temos um exemplo de como usar o ábaco. Nós temos a seguinte operação: 21 mais 6. Notem, no primeiro ábaco, que nós temos a representação do número 2, com duas argolas, que representam 20, e o número 1, que corresponde à unidade, com apenas uma argolinha. Quando eu acrescento 6, olha só, o numeral 6, eu coloco 6 argolas aqui na minha unidade, tá? Então, eu já tinha uma argola, eu acrescentei 6, então eu fiquei com 7. Na dezena não houve modificação, continuou a mesma coisa, com duas argolinhas. Então, 21 mais 6 é igual a 27. Um outro exemplo, 15 mais 8. Inicialmente, nós temos aqui no primeiro ábaco a representação do número 15. Notem que na dezena nós temos uma argola, na unidade nós temos 5 argolas. Então, o que nós vamos fazer aqui? Eu já tinha 5 argolas, certo? Eu acrescentei mais 8, então aqui eu fiquei com 13. Mas eu não posso ficar com 13 argolas aqui na minha unidade. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso fazer as trocas. Então, eu vou somar as argolas aqui. Quando eu obtiver o número 10, eu vou deixar apenas as argolas na unidade. Prestem atenção. Olhem só. Como a regra é não deixar mais de 10 argolas em um mesmo pino e 13 é mais que 10, dessa forma, 10 das 13 argolas devem ser retiradas do primeiro pino e trocadas por uma argola que será colocada no segundo pino, representando 10 unidades, certo? Então, olha só, eu peguei as minhas argolas e coloquei aqui. Então, eu contei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e fiz a troca. Passei para a dezena, certo? Então, eu obtive aqui dessa forma no ábaco. 2 argolas, que equivalem a 2 dezenas, e 3 argolas, que equivalem a 3 dezenas. Tudo bem? Nós também aprendemos sobre o material dourado. Nós fizemos algumas atividades sobre o jogo Nunca 10 também. O material dourado, ele é representado dessa seguinte forma. Um cubinho, ele corresponde a uma unidade. Uma barrinha, ela corresponde a uma dezena ou 10 unidades. A placa, ela corresponde a uma centena ou 10 dezenas ou 100 unidades. E o cubo, ele corresponde a 1 milhar ou a 10 centenas, 10 dezenas ou 1000 unidades.
Temos aqui o exemplo de como jogar o Nunca 10. Vamos assistir? Olá! Hoje nós vamos aprender como jogar Nunca 10. Para jogar Nunca 10, você vai precisar de material dourado e de 2 dados. O grupo decide quem começa o jogo. Você pode fazer jogo pôr ou para o ímpar para ver quem vai começar. Cada aluno, na sua vez de jogar, vai lançar os 2 dados e somar os pontos. Feita a soma, vai juntar a quantidade de cubinhos correspondente. No exemplo, o resultado deu 4. Então, o jogador vai pegar para si 4 cubinhos, que correspondem a 4 unidades. O jogador vai passar a vez. O próximo vai fazer o mesmo procedimento. Vai jogar os dados, somar os pontos e pegar para si a quantidade de cubinhos equivalentes à soma. E quando o jogador juntar 10 cubinhos, vai trocar por uma barra. Cada barra corresponde a uma dezena. O jogo prossegue. A cada 10 cubinhos, troca-se por uma barra. Depois, a cada 10 barras, troca-se por uma placa. A placa corresponde a centena. E, finalmente, após juntar 10 placas, troca-se pelo cubo grande, que equivale a milhar. E quem conseguir primeiro é o vencedor do jogo. Olá! Hoje nós vamos aprender como jogar. Depois que nós aprendemos um pouquinho sobre o material dourado, nós também vimos na nossa apostila sobre a decomposição dos números. Olhem lá. Ao fazer a decomposição, nós desmontamos ou separamos em unidades as ordens que formam os números. Quando montamos ou juntamos as unidades de um número, dizemos que estamos fazendo a composição. Olhem aqui o número que está no trenzinho. 1000 mais 600 mais 90 mais 9. A gente tem esse número, 1699. Nós lemos dessa forma, 1699. Olha só o número composto, ele fica dessa forma, que está aqui em azul, e o número decomposto em unidades, ele fica assim, olha, o número 1699. 1000 mais 600 mais 90 mais 9, certo? Olha só, o número 1699, ele contém uma unidade de milhar, 6 centenas, 9 dezenas e 9 unidades, tá? Então, aqui ele está decomposto em classes e ordens. Nós aprendemos também sobre os eixos de simetria, tá? Então, olha só. Olá, nós temos um exemplo aqui. Olá, eu sou o Bruno, estudo no 3º ano da Escola Felicidade. Eu e o Rafa desenhamos as seguintes figuras na atividade. Então, olha só. Preste atenção nas figuras que eles desenharam, tá? E esse traço que está nessas figuras, que nós chamamos de eixo. No início, nós pensamos que o peão tinha 2 eixos de simetria, mas depois nós vimos que a metade da figura não se encaixava perfeitamente na outra. No caso do losango, dava para ver os 2 eixos de simetria certinho. Então, olha só. O peão, a gente não consegue visualizar os eixos de simetria, porque essa parte aqui não é igual a essa parte aqui, certo? Agora, se a gente passar esse eixo de simetria na vertical, a gente consegue ver, né, um eixo só de simetria. Então, esse lado aqui é exatamente igual a esse aqui. Ok? Então, o peão, ele tem apenas um eixo de simetria, então só uma parte dele que é igual à outra, certo? No losango, a gente consegue observar 2 eixos de simetria, por quê? Se a gente passar um traço na horizontal, essa parte aqui é exatamente igual a essa parte aqui. Se a gente passar um eixo na vertical,
essa outra parte é exatamente igual a essa outra parte, ok? Então, olha só, nesta aula aprendemos que observamos algumas figuras que apresentam um ou mais eixos de simetria. Quando uma figura pode ser dividida em duas partes exatamente iguais, e tais partes, quando sobrepostas, se encaixam perfeitamente, dizemos que a figura é simétrica. Também vimos que a linha que divide a figura de tal forma é chamada de eixo de simetria. Vamos para o próximo assunto das nossas atividades. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre os mosaicos. Olha só, os mosaicos, eles são imagens ou desenhos formados por meio de peças recortadas ou desenhadas próximas umas das outras. Temos alguns exemplos aqui de mosaicos que a gente vê no nosso dia a dia. Os mosaicos são usados para compor pisos, para compor azulejos de banheiro, da cozinha, de fachadas, olhem só, dos banheiros, em obras de arte, para enfeitar objetos também. Então, aqui nós temos um quadro, né? Um pote de vidro. Olha só, alguns mosaicos podem ser criados por meio do uso de diferentes figuras geométricas. Esse mosaico aqui, ele é simétrico? Olhem, se a gente passar um eixo de simetria aqui, será que um lado vai ser igual ao outro? Observe os eixos de simetria. Se a gente passar um eixo de simetria na vertical, esse lado é exatamente igual a esse lado. Se passarmos um eixo de simetria na horizontal, esse lado aqui é exatamente igual ao de baixo. E neste, será que dá para traçar um eixo de simetria? Olhem essa figura. Se a gente passar um eixo de simetria aqui, será que a gente vai conseguir um lado igual ao outro? Olha só, a gente passou então o eixo de simetria na figura. Os dois lados não ficaram totalmente iguais. Por isso, nessa imagem, não tem simetria. Olhem esse outro mosaico. É possível traçar eixos de simetria. Olhem só, nós temos um mosaico aqui, nós temos o eixo na vertical e o eixo na horizontal. Então, olha só, esse lado aqui é exatamente igual a esse, e esse lado aqui é exatamente igual a esse. Nós aprendemos também sobre adicionar e subtrair usando estratégias de cálculo mental. Olha lá, você sabe fazer cálculo mental? Você acha importante saber fazer cálculo mentalmente? Como faz para resolver operações de cabeça? Explique como faria para resolver a adição 950 mais 150, sem usar a calculadora e nem fazer o cálculo escrito. Então, antes da gente passar para a próxima atividade, é importante que vocês tenham claro que o cálculo mental nada mais é do que aquela continha que a gente faz de cabeça. A gente acaba usando estratégias, tá? Então, nós vamos para um exemplo. Olha só. Veja como Ana pensou. Então, olha só, o número 250 mais 150. Aqui nós temos a representação da unidade, da dezena e da centena. O 0 na unidade, o 5 na dezena, o 1 na centena. E aqui nós temos o 0 na unidade, o 5 na dezena e o 9 na centena. A Ana pensou da seguinte forma. Aqui
nós temos o número 950. Então, ela colocou aqui, ó, 900, certo? E aí, aqui, ela tem um outro número, é o 150. Então, ela pensou em pegar aqui o número que está na centena, que é o número 100. Então, se a gente arredondar para números inteiros, para números exatos, é mais fácil da gente fazer o cálculo mental. Então, ela pensou, 900 mais 100, eu tenho 1000. E ainda restou os 50 desse número e os 50 do outro número. Então, a Ana somou aqui embaixo, 50 mais 50. Ela obteve o número 100. Então, olha só, 1000 mais 100 é igual a 1100. Essa é uma estratégia de cálculo mental que a Ana pensou. Subtração. Olha só, aqui também nós temos uma estratégia de cálculo. Nós temos o número 1000 menos 450, tá? Então, o que a Ana pensou? Aqui eu já tenho o número inteiro, tá? Que é 1000. Então, ela já colocou aqui embaixo que é fácil de resolver uma operação, certo? Do número 450, ela pegou o número 4, que corresponde à centena, não é mesmo? O número 4 na centena, ele corresponde ao número 400. Então, ela pensou, se 1000 menos 400 é igual a 600, ela pegou o 600 que restou aqui e ela pegou esse 50 que ela ainda não havia feito a operação. Então, ela pegou os 600 menos 50 e ela obteve o número 550. Essa é uma estratégia de cálculo mental. Não é que precisa ser exatamente igual a essa. O próprio nome diz estratégia. Cada um tem a sua. Nós temos aqui apenas alguns exemplos. Nós aprendemos também a multiplicar e dividir na configuração retangular. Olha só, aqui nós temos uma configuração retangular. O que nós aprendemos? Para a gente fazer a multiplicação nessa configuração, nós temos que fazer o quê? Nós temos que contar um número de colunas, que a gente conta assim, ó, na vertical. E nós também temos que contar o número de linhas, que nós contamos na horizontal. Vamos para um exemplo. Olha só, aqui nós temos uma configuração retangular, certo? Então, nós vamos contar aqui o número de linhas. 1, 2, 3, 4. A gente representa assim. E o número de colunas. 1, 2, 3, 4, 5. Então, nós representamos dessa forma. 4 vezes 5 é igual a 20, certo? Se vocês contarem todos os quadradinhos, vocês vão obter esse número. Um outro exemplo. Nós temos aqui quantas linhas? 1, 2. Representei aqui. Quantas colunas? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, olha só, 2 vezes 6 é igual a 12. 2 é o número de linha e 6 o número de colunas. Outro exemplo, nós temos aqui 1, 2, 3 linhas. Representamos dessa forma. Quantas colunas? 1, 2, 3. 3 vezes 3 é igual a 9. Nós também estudamos a adição usando o algoritmo da decomposição. Olha só, para realizar o cálculo da adição, 35 mais 28, podem ser realizados esquemas, desenhos ou decomposição dos números da seguinte forma. Olha só, aqui está usando as estratégias aproximando as dezenas exatas. Olha só, nós temos o 35 e o 28. Então, aqui fez a decomposição, 30 mais 5 e 20 mais 8. Então, olha só, pegamos o número 30, somamos mais o número 20, que são as dezenas exatas.
Pegamos o número 5 e somamos com o número 8. Então, olha lá, 30 mais 20 é igual a 50. 5 mais 8 é igual a 13. Aqui eu mantive o número 50 e aqui eu decompus o número 13. 10 mais 3 ficou dessa forma. Olha só, 50 mais 10 é igual a 60. Mais 3. Então, 60 mais 3 é igual a 63. Além do algoritmo da decomposição, a gente também aprendeu o convencional. O convencional nada mais é do que armar a continha. A gente fala que a gente coloca número embaixo de número, podemos colocar assim nas casinhas da centena, dezena e unidade e fazer a continha. Olha só, 9 mais 2 é 11. Nós aprendemos que a gente não pode deixar o número 11 aqui na unidade. É o que acontece lá com o jogo do ábaco. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer as minhas trocas. Então, eu coloco o 1 e acrescento 1 lá na minha dezena, certo? Então, aqui nós temos, olha só, 3 mais 3, nós temos o número 6. Mas lembrando do número 1 que nós subimos lá da dezena. Então, a gente também tem que somar ele. Então, nós vamos obter o número 7, ok? E aqui na centena, 2 mais 1, que é igual a 3. Então, 239 mais 132 é igual a 371. Subtração usando o algoritmo convencional. É parecido com a adição, mas aqui é a subtração, é a famosa continha de tirar, certo? Nós fizemos assim, ó, 278 menos 153, certo? 8 tira 3, fica 5. 7 tira 5, fica 2. 2 tira 1, fica 1. Então, 278 menos 153 é igual a 125. Nós aprendemos um conteúdo que fala também sobre o tempo, medir o tempo. Nós aprendemos a medir o tempo no relógio analógico, no relógio analógico e no relógio digital, certo? Para a gente aprender um pouquinho sobre cada relógio, a gente precisa entender os períodos do dia. Olha só, o dia tem 24 horas e ele pode ser dividido em 4 períodos que chamamos de manhã ou período matutino, que é o intervalo do tempo das 6 às 12 horas, até o meio-dia. Então, das 6 ao meio-dia, a gente fala que é o período da manhã. Tarde ou vespertino. É o intervalo das 12 às 18 horas, certo? Então, do meio-dia até as 6 horas da tarde, nós chamamos de período da tarde ou período vespertino. Noite ou período noturno. É o intervalo de tempo das 6 às 24 horas, até a meia-noite. Então, das 6 horas da tarde até a meia-noite, nós chamamos esse período de período noturno ou período da noite. E, finalmente, a madrugada, que é o intervalo das 24 horas às 6 horas. Então, da meia-noite até as 6 horas da manhã, nós chamamos esse período de madrugada. Olhem lá, se um dia tem 24 horas, como fazer a leitura no relógio analógico, se ele só tem a numeração até 12? Então, a gente tem duas possibilidades de fazer essa leitura. O relógio abaixo mostra como devemos fazer a leitura das 24 horas do dia. Então, olhem só. Leitura das horas no relógio analógico. Então, o ponteiro menor, nós representamos da seguinte forma. O ponteiro menor, ele representa as horas,
e o ponteiro maior representa os minutos, ok? Então, nesse relógio aqui, notem que ele ainda não chegou no 4, então ele é o quê? Próximo do 3. Nós temos 3 horas da tarde e 40 minutos, ou 15 horas e 40 minutos. Por quê? 3 e 40, porque ele corresponde à hora número 3 da tarde, e o ponteiro do minuto, no número 8, ele corresponde a 40, certo? Isso porque é o período da tarde. E uma outra forma da gente representar o período da tarde em horas é dessa outra forma aqui também. 15 horas e 40 minutos, tá? Então, existem duas formas de fazer essa representação, certo? Então, ó, notem que esses números que estão fora do relógio são os números dos minutos. Eles estão de 5 em 5, olha lá. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 e 60, ok? Esses outros números que estão na parte de dentro representam as horas depois do meio-dia até chegar à meia-noite. Então, olha só, depois do meio-dia, então nós temos 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24. Olhem só. Nós vamos agora falar sobre a leitura das horas no relógio digital. Olha só o que o Bruno ganhou. É um relógio digital, mas ele não sabe ver as horas. Esse relógio não tem ponteiros, não sei que horas são. Então, nós vamos ajudar o Bruno. Vamos ajudar o Bruno, podemos dizer que 15 e 20 é o mesmo que 3 horas e 20 minutos. Depois do meio-dia, 12 horas é só continuar a contagem. Veja só, depois do 12, 13 horas é 1 hora da tarde. 14 horas, 2 horas da tarde. 15 horas, 3 horas da tarde. 16 horas, 4 horas da tarde. E assim por diante. Os primeiros dois números representam as horas e os dois últimos os minutos. As horas e os minutos são separados por 2 pontos, que são esses pontinhos aqui, ok? Agora, vamos juntos com Bruno compreender as horas. Veja se os relógios abaixo estão fazendo a correspondência correta. Olha só, o relógio. 1 hora e 35 minutos. Então, nós temos aqui no relógio digital 13h35. É o mesmo que 1 hora e 35. 16h45. É a mesma coisa que 6 horas e 45 minutos? Não. Aqui no caso, não seria 6. O número 16 corresponde ao número 4. Olha aqui, 18 e 20. 8 horas e 10 minutos? Também não. Por quê? Porque o número 18 corresponde ao número 6. Então, agora são 6 horas e 10 minutos. E, finalmente, o número 17 e 20. Esse está correto. 5 horas e 20 minutos. Então, os corretos são o A e o D, certo? O B e o C estão errados, não correspondem a essas horas. Então, aprendemos o quê? Olha só, nós aprendemos que primeiro existem 2 tipos de relógio. Um é analógico e o outro digital, certo? Então, esse é o analógico e esse é o digital. Segundo, aprendemos que um dia tem 24 horas e 1 hora tem 60 minutos. Terceiro, no relógio analógico, o ponteiro menor indica as horas, olha só, e o ponteiro maior indica os minutos, olhem só.
Esse relógio, ele está marcando 9 horas e 5 minutos. Olha só o ponteiro do relógio, 9 e 5. E quarto, os relógios digitais apresentam dois números, olha só. Geralmente separado por 2 pontos. Então, tem 2 números aqui e 2 aqui, e separados pelos 2 pontos. O primeiro representa as horas, que é esse, e o segundo os minutos. Esse relógio está marcando que hora, então? Ele está marcando 10 horas e 30 minutos. E, finalmente, encerramos a nossa revisão de matemática. Bons estudos e espero ter ajudado vocês. E aí, pessoal, gostaram da revisão? Foi bastante conteúdo que nós estudamos, né? Mas deu pra gente revisar tudinho. Espero que vocês tenham gostado e que ajude vocês a estudarem as atividades em casa. Tudo bem? Então, por hoje é só. Fica aqui o meu beijo.